Bom dia a todos, Hare Krishna, pessoal aqui que está no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Peço perdão, vou trazer, deixa eu ver, uns 2 minutinhos. Eu não sabia que o Facebook agora está nesse formato, né? Está imitando o Instagram, está no formato vertical. Estava tentando fazer no formato horizontal e ele não deixou. Bem, eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami, sou um dos residentes e parte da administração aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo. Agradeço o convite aí da ISCOM Rio para fazer essa leitura, né, para a Vioma, para o Harinath, toda a administração aí da ISCOM Rio está de parabéns, né, pela programação firme, fixa, leitura diária do Srimad Bhagavatam, muito legal. Então agradeço essa chance de poder estar aqui com vocês, me purificando. Então, antes da leitura, enquanto a gente dá um tempo para o pessoal ir chegando, né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. A gente vai cantar um pouquinho de Ayurveda Madhava, o pessoal vai chegando na live. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari, Jaya Radha Madhava Kunda Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Rajajanarandana, Yashodanandana, Rajajanarandana, Yamunatira, Vanachari, Yamunatira, Vanachari. Srila Prabhupada Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então aqui seguindo a sequência da leitura pela página da ISCOM Rio de Janeiro, o verso de hoje é do terceiro canto, capítulo 4, que é intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. O verso de hoje é o verso número 30. Então, antes de ler o verso, vamos entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em absolutamente tudo, e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então repitam aí de suas casas, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Undirayet. Peço perdão, pessoal, estou com bastante sede hoje. Vou interromper às vezes aqui para beber um pouco d'água. Vamos lá, então. Lendo do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 4, Vidura aproxima-se de Maitreya, o verso de hoje, verso 30. Lendo o verso em sânscrito, Asmalokado Parate, Maigyanam Madashrayam, Arhatyudhava Evadha, Sampratyatma Vatamvara. Asmat, deste mundo, deste universo, Lokat, terra. O Parate, tendo desaparecido, Mai, sobre mim, Gyanam, conhecimento. Deixa eu só ajustar aqui, perdão. Mat Ashrayam, a meu respeito, Arhati, merece Udhava. Udhava, Eva, certamente, Adha, diretamente, Samprati, no momento atual, Atmavatam, dos devotos, Varar, o mais notável. Perdão, mais uma pausa para beber água antes de ler a tradução.
Enquanto isso, digam aí se vocês sabem quem está falando esse verso, tá? Quero ver se vocês sabem. Hare Krishna, vocês estão me vendo bem? Deu algum problema na conexão, não sei se está bem. Eu mudei do Wi-Fi para os meus dados móveis. Vamos torcer que eu tenha dados móveis suficientes. Não boto para o Wi-Fi. Falem se está tudo bem, parece que deu um problema aqui. Mas acho que aparentemente sim, né? Vamos lá, tradução. Agora desaparecerei da vista deste mundo mortal. E vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Legal, hein? Quem está falando desse verso? Vamos lá, eu vou lendo enquanto isso quero ver se alguém sabe responder. Tá fácil, hein? Significado, vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Jnanam Mad Ashrayam é uma expressão significativa neste verso. O conhecimento transcendental tem 3 divisões setoriais, a saber, conhecimento do Brahman impessoal, conhecimento da superalma onipenetrante e o conhecimento da personalidade de Deus. Dos 3, o conhecimento transcendental da personalidade de Deus tem importância especial e é conhecido como Bhagavat Tattva Vijnana, conhecimento específico sobre a personalidade de Deus. Este conhecimento específico é compreendido através do serviço devocional puro e não através de outro meio. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55, confirma isso. Bhaktemam abhidhanati yavan yas chasmit tatotah. Somente as pessoas ocupadas em serviço devocional é que podem realmente conhecer a posição transcendental do Senhor. Uddhava era considerado o melhor entre todos os devotos daquela época e por isso ele foi diretamente instruído pela graça do Senhor, de modo que as pessoas pudessem tirar proveito do conhecimento de Uddhava após o Senhor desaparecer da vista do mundo. Este é um dos motivos pelos quais Uddhava foi aconselhado a ir para Badarikashram, onde o Senhor está representado pessoalmente pela deidade Naranarayana. Alguém que seja transcendentalmente avançado pode obter inspiração direta da deidade no templo e assim um devoto do Senhor sempre se refugia em um templo reconhecido do Senhor a fim de fazer avanço tangível no conhecimento transcendental pela graça do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de eu comentar aqui o verso, o significado de Prabhupada, vou beber um pouco de água. Só um minutinho. E vou pedir as bênçãos, né? Oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais, a todos os devotos Vaishnavas. Om Agyananti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Om Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vanchakalpa tarubhyascha kirpa sindhu vyaivacha patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha. Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e os salvadores das almas carentes. Vamos reler o verso. Agora desaparecerei da vista deste mundo mortal e vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Hare Krishna. Ninguém respondeu. Quem está falando desse verso? Tá fácil. Vocês estão com vergonha ou com preguiça? Bem, o Uddhava está... Bem, várias pessoas estão falando desse verso, né? Quem falou originalmente é Krishna, está falando isso. Mas... Krishna está falando isso e quem está narrando... Perdão. Isso aqui na verdade, olha só que interessante. Isso aqui
é Shukadeva que está falando não o que Krishna falou. Eu falei que é o que Krishna falou, mas na verdade é o que Krishna está pensando, né? No verso anterior, fala assim, ó, Shukadeva Goswami respondeu, meu querido rei, a maldição dos Brahmanas foi apenas um pretexto, mas o fato mesmo foi o desejo supremo do Senhor. Ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos de sua família. E ele pensou consigo mesmo como se segue. E aí vai vir o verso de hoje. Que aí é Krishna pensando, não é nem falando para ninguém. Ele pensou consigo mesmo o seguinte: agora desaparecerei da vista desse mundo mortal e vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Isso aí porque, assim, pouco tempo antes, Uddhava, o capítulo Vidura aproxima-se de Maitreya. Mas há pouco tempo atrás, Vidura estava conversando com Uddhava. E Uddhava estava falando, inclusive, que ele estava assim, com Krishna nos momentos finais de Krishna. E Maitreya também estava próximo. Mas aí Uddhava fala assim, olha, eu não quero falar mais não. Fala com Maitreya, ele estava lá comigo também. Ele é um devoto mais sênior. E é melhor você ser instruído por ele. Ele está aqui próximo, né? Ele seguiu essa etiqueta. E aí, Vidura vai se aproximar de Maitreya. Mas aqui está explicando assim, os motivos de... Eu li o verso anterior, né? Eu vou ler o verso antes do anterior. Porque responde a pergunta de Shukadeva Goswami, perdão, a pergunta de Parikshit Maharaj a Shukadeva Goswami. Maharaj perguntou, né? Verso 28, o rei perguntou: ao final dos passatempos de Shri Krishna, o Senhor dos Três Mundos, e após o desaparecimento dos membros da dinastia Vishnu e Bodha, que eram os melhores e os grandes comandantes, por que Uddhava foi o único que ficou? E aí Shukadeva Goswami falou assim, olha, você, né, toda a família de Krishna voltou para o mundo espiritual, porque Krishna também voltou para o mundo espiritual, né? Ele veio para o mundo material, como ele fala na Bhagavad Gita, porque tinha um predomínio da irreligião, então ele veio restabelecer a religião, ele veio proteger os seus devotos e acabar com as pessoas que estavam causando essa irreligião. Uma vez que aquilo estava mais ou menos assim encaminhado já, era o momento de Krishna voltar ao mundo espiritual. E como vocês sabem, Krishna não vem esse mundo material sozinho. Quando ele vem, ele traz várias almas do mundo espiritual que nasceram ali na sua família, Vishnu e Bodha. Então, ele faz um arranjo para que todos voltem ao mundo espiritual, né? Não é o tema aqui do verso, eu não vou assim, aprofundar nesse arranjo. Mas Uddhava fica e vai dizer por que ele vai ficar, para dar continuidade ao Parampará, né? No quarto capítulo da Bhagavad Gita, nos primeiros versos, no verso 1 e 2, Krishna explica que esse conhecimento espiritual ele tem que ser passado através do que a gente chama de Parampará, que é uma sucessão discipular, é uma corrente de sucessão discipular, passado de mestre a discípulo, que se torna mestre, passa para o seu discípulo, que se torna mestre, passa para o seu discípulo. Esse conhecimento tem que ter como início a fonte de conhecimento Deus, Krishna, porque ele que tem o conhecimento perfeito, e ele precisa ter essa sequência ininterrupta para que chegue na gente o conhecimento intacto. Então, Krishna explica isso na Bhagavad Gita, e por isso que Krishna também está falou assim, instruiu Uddhava, e escolheu Uddhava para ficar ali, para ele poder instruir. Por exemplo, Uddhava, ele acabou de dar algumas instruções aqui para Vidura. Então, para dar continuidade aí a esse Parampará, a esse conhecimento espiritual. Então, imaginem, esse verso está se passando na mente de Krishna, né? Krishna está pensando: agora desaparecerei da vista desse mundo mortal. Mas ele pensa, e o conhecimento, né? Tem que ficar. Então ele pensa: vejo que Uddhava é o mais notável dos meus devotos e é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Então, a gente já pode começar a entrar aqui no significado de Prabhupada.
que vai trazer uns pontos importantes, né, para a gente tocar agora. Primeiro que ele fala aqui, né, Jnanam Mad Ashrayam, o conhecimento a meu respeito. Jnana, conhecimento, Mad, Min Ashrayam. Ashrayam é legal, porque Mad Ashrayam está relacionado aos devotos também, porque Ashraya é abrigo, refúgio. Então, conhecimento que tem aqueles que se refugiam em mim. Porque, como o Prabhupada vai falar aqui no significado, ninguém vai compreender Krishna só filosoficamente, né? Krishna mesmo fala, é através do serviço devocional que alguém consegue me compreender. Só assim, filosoficamente, pela especulação, não dá. Todo ano a gente canta isso, não é? No mês de Damodara, a gente relembra quando Krishna estava fazendo travessuras e sua mãe tentou amarrá-lo no pilão para ele ficar quieto. E Krishna, como é Deus, fez um arranjo para que sempre faltasse corda, sempre faltava 2 polegadas de corda. E sua mãe não conseguiu amarrá-lo, mas ele viu assim um esforço amoroso, sincero da sua mãe, de amarrá-lo assim para que ele, por amor, às vezes os pais precisam castigar, né, para que ele até mesmo não se machuque, né, ele pode quebrar o pote lá e terminar se cortando, ou qualquer coisa, para parar um pouco também, para ele ficar seguro, assim, onde ela consiga ver, etc. Quando ele vê que ela está assim, se esforçando para amarrar, mas um esforço amoroso, aí ele se permite ser amarrado, né? E a gente canta na canção isso, que Krishna foi amarrado, na verdade, não pelas cordas, mas pelo amor da sua mãe, e que a única coisa que é possível, assim, ser utilizada para alcançar Krishna é o serviço devocional, é a devoção. Então, Prabhupada vai falar que desse conhecimento específico, né? Então, Krishna escolhe Uddhava porque ele é um devoto notável e ele tem esse conhecimento, é um devoto rendido a ele, né? Como todo devoto, como se espera de um devoto, porque ele tem esse tipo de conhecimento. Jnana Madhashrayam. E aí, Prabhupada vai quebrar em 3 o conhecimento transcendental, que são os 3 aspectos de Deus. Então, para os devotos isso tudo é muito claro, mas para algumas pessoas não é assim, né? Então, muitas pessoas, você vai perguntar quem é Deus ou o que é Deus, várias pessoas vão te responder que é uma energia. Isso está errado? Não está errado, mas está incompleto. Esse é um dos aspectos de Deus conhecido como Brahman. Brahman é essa energia espiritual que permeia tudo. Mas é incompleto, porque se eu perguntar o que é o Sol, eu falo assim, o Sol é uma luz que se espalha sobre a Terra, né? Sobre parte da Terra fica assim, iluminada pelo Sol, certo horário do dia, outra parte não. Isso está correto? Tá e não está. Por exemplo, agora, né, o Sol está batendo ali na parede, eu estou vendo. Mas, obviamente, a maneira de dizer não é exatamente o Sol que está batendo na parede. O Sol está bem longe daqui, ainda bem, senão a gente estaria assim, carbonizado, né? Mas os raios do Sol também são o Sol. A energia do Sol também é o Sol. O calor do Sol também é o Sol. Então esse é o primeiro aspecto de Deus. O primeiro mais fácil de ser compreendido, vamos dizer. Uma energia que permeia tudo. Várias pessoas aceitam isso. Mas não é só que ele é uma coisa impessoal, uma energia que permeia tudo. Não. Algumas pessoas sentem. Eu sinto que Deus me dá instruções no coração. Eu sinto inspirações, eu sinto intuições. E esse aspecto é chamado de Paramatma, ou super-alma. Deus está no coração de cada entidade viva e está guiando, ajudando as andanças daquela alma. Esse aspecto é chamado Paramatma, é um segundo aspecto. É mais avançado, porque você entende que Deus não é só uma coisa impessoal. Ele é pessoal, ele está no seu coração. Você pode ouvir, né, se você tiver uma certa pureza, você pode ouvir as instruções de Deus no seu coração. Mas não é que Deus é só uma energia ou que Ele está só no nosso coração, como uma vozinha assim. Não. Deus ele tem uma existência à parte disso tudo. Do mesmo jeito que o Sol não é só essa luz e esse calor que toca as coisas. E ele não é só uma bolinha que está no céu. Ele é muito mais do que uma bolinha. Se a gente se aproximar do Sol, a gente vê que é uma coisa enorme, gigantesca, cheia de fogo, sei lá. Então Krishna também. Krishna não é só uma energia que permeia tudo, e ele não é só a sua expansão dentro do coração de cada um. Ele tem
uma personalidade, né? Ele é a suprema personalidade de Deus. Ele tem as suas atividades, ele tem seus gostos, seus desgostos, suas qualidades, e por aí vai. Então, e esse é o conhecimento elevado, porque esse conhecimento é o que os devotos têm, de que Deus tem uma vida assim à parte desse mundo material. Quando ele fala assim na Bhagavad Gita que ele está em tudo, mas ele está fora de tudo. E pode parecer complexo, né? Assim, difícil de entender. Ele está em tudo, porque ele está em cada átomo, mas ele está fora de tudo porque ele está fora do mundo material. Então, para os devotos é muito simples compreender isso. E essa compreensão de Deus como a suprema personalidade de Deus, como Bhagavan, ele compreende as outras, porque aí o devoto entende que Deus ele tem a sua energia que se espalha por tudo, e ele se expande nos átomos e nas entidades vivas como Paramatma. Então, essa compreensão de Deus como uma pessoa transcendental, ela engloba as outras duas percepções, então é um conhecimento mais elevado. Prabhupada fala sobre isso, né? Bhagavad Tattva Vijnana, conhecimento sobre a personalidade de Deus. E aí Prabhupada cita aqui o verso da Bhagavad Gita, que Krishna é muito claro no último capítulo, verso 55. Isso. E Krishna é muito claro falando Bhaktyamam Abhijanati. Arjuna, você só vai conseguir me compreender, ou qualquer pessoa só vai conseguir me compreender Bhakti. Bhaktyamam Abhijanati Yavanyas Chasmi Tattva Taha, de verdade, Tattva. De verdade, a pessoa só vai me compreender mesmo através do serviço devocional. Porque enquanto tiver assim, uma coisa de especulação mental, ele não vai compreender de verdade. Até mesmo porque quem compreende de verdade, ele mesmo falou isso. Né? No 10º capítulo da Bhagavad Gita, os 4 principais versos da Bhagavad Gita, do 8 ao 11, no primeiro verso ele já fala que Aham sarvasa prabhaho mata sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samambita. Ele fala, eu sou a origem de tudo, tudo emana de mim. E iti matva bhajantemam buddha bhava samambita. E aquele que entende isso, os Budas, as pessoas que se iluminaram porque entenderam isso, bhajantemam, me adoram, buddha bhava samambita. Me adoram com amor e devoção. Porque se você compreende que existe Deus, você é uma alma espiritual que é parte de Deus, que tem uma relação eterna com Deus, amorosa, você naturalmente vai querer assim, por que eu esqueci isso, né? Que nesse corpo material eu tenho que recuperar isso, eu quero recuperar esse relacionamento com Deus. E aí, naturalmente, você vai agir, né, conforme que é o serviço devocional. Você agir procurando se aproximar de Cristo. E aí, o que ele fala? Ele fala... Ele fala, à medida que alguém se rende a mim, eu reciproco proporcionalmente. E continuando também assim, o terceiro verso do Chaturshloka, dos 4 principais versos da Bhagavad Gita, Cristo também fala que aqueles que estão assim fixos, estão fixos em serviço devocional, sempre adorando Krishna com amor e devoção. Ele fala, Dadami Buddhi Yoga, eu dou a inteligência, Yenamam, Upayantite, pela qual eles podem chegar até mim. Então, é assim, à medida que a gente pratica serviço devocional, Krishna vai se aproximando da gente, reciprocando, como ele fala, e ele vai nos dando a inteligência que a gente pode compreendê-lo. E no último verso do Chaturshloka, ele fala como é que ele faz isso, ele diz, eu, com a luz brilhante do conhecimento, situado nos seus corações, destruo a escuridão nascida da ignorância. Teshamevanu Kampatam, Agyam Aham Agyam Jantama, Nashayami Atma Bhavasto, Gyanadipena Vashota. Então, assim, não tem como compreender Krishna completamente, sim, ou o máximo possível. Claro que completamente é muita coisa, o próprio Krishna tem que vir com o seu Chaitanya, né, para se compreender. Mas para compreender bem mesmo, assim, a realidade, a verdade assim, sobre Krishna precisa do serviço devocional e está sendo colocado em prática. E é por isso que Krishna escolhe Uddhava para poder
falar o conhecimento e para que Uddhava passe esse conhecimento também. Ele vê que Uddhava se destaca dentre os outros devotos. Em alguns versos, eu acho que para trás, é falado que várias das pessoas que estavam lá, enquanto Krishna estava aqui, entendia Krishna somente como uma super-alma, assim, via que Krishna era uma manifestação da super-alma, mas não compreendiam Krishna como Bhagavan, né, totalmente. E outros devotos, eles tinham um pouco de assim, a sua devoção não era tão pura, era um pouco mais assim misturada com jnana, com conhecimento filosófico, como o próprio Maitreya. Por isso que Krishna fala para Uddhava e não para Maitreya, mesmo Maitreya estando ali do lado, ele até fala algumas coisas assim para que Maitreya ouça e aprenda, né? Então, Uddhava era considerado assim, um devoto destacado. E pronto, então para isso ele fala assim que Uddhava, ele manda Uddhava para poder, ele instrui Uddhava e depois pede para Uddhava ir para Badarikasham, onde tem as deidades de Naranarayana, e lá ele pode dar continuidade no seu conhecimento transcendental, tanto instruindo outras pessoas, quanto assim fazendo um bom uso das deidades, de estar ali no local sagrado, das deidades e para um devoto puro, assim, um devoto avançado, um devoto puro, a própria deidade dá instruções, né? Não precisa que Deus esteja presente, assim, como Cristo não está presente, assim, visível aos nossos olhos, assim, agindo e tudo. A gente vê na deidade, nos quadros, no Mahamantra, nas escrituras, né? E Cristo, ele pode nos dar instruções nessa sua forma também. Não precisa que ele esteja na sua forma aparentemente humana, agindo entre a gente. Então, esse é um ensinamento que Krishna quis dar também a Uddhava, pedindo para que ele vá a Badarikasham. E, obviamente, a gente também pode pegar aqui essa importância, né, de se estar, de se visitar os templos, de se ir aos locais sagrados, né? É muito importante para todos aí visitar o templo, né? Quem mora em uma cidade que tem templo, visitar o templo e constantemente, né, quando não pode estar lá fisicamente, assistir às lives como vocês estão fazendo, ocasionalmente, né, visitar algum templo que é um pouco mais distante, no final de semana ou num feriado, né? É dito que o devoto não tira férias, o devoto peregrina, né? O devoto não viaja, não faz turismo, ele peregrina. Então, o devoto, quando tem ali um tempo a mais assim que ele pode viajar, ele vai viajar para um lugar que tem um templo ali, se associar com os devotos, ouvir as aulas, ver as deidades, né? Honrar Mahaprasada. Tá bem? Deixa eu reler o verso, se vocês tiverem... Eu estou vendo aqui que o Marcos Hanuman fez uma pergunta, já vou ler, Marcos, tá? E vou reler o verso, porque se alguém tiver mais alguma pergunta ou algum comentário, tá? O verso fala o seguinte, lembrando, é Krishna pensando: agora desaparecerei da vista deste mundo mortal, e vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Acompanhe as leituras dos próximos dias, é muito lindo, assim, bem, Bhagavatam todo é muito nectário, né? Mas são muito legais esses versos. Então, deixa eu já ver o que o Marcos Hanuman perguntou aqui. Como alguém no mundo material pode saber o que pensa o Sr. Krishna? Boa pergunta, Marcos Hanuman. Precisa ter um certo grau de pureza, né? Algo que a gente tem falado muito assim, nas leituras, um tema que tem sido recorrente, são os itens da rendição. Vamos relembrar? Aceitar o que é favorável na vida espiritual, rejeitar o que é desfavorável, crer firmemente na proteção de Krishna, depender única e exclusivamente de Krishna, não ter nenhum interesse diferente do interesse de Krishna e ser manso e humilde. E é quando a gente chega nesse item, né, de não ter nenhum desejo diferente do desejo de Krishna, a gente precisa saber o que Krishna quer, né, o que Krishna deseja, qual é o interesse de Krishna, para que a gente possa agir de acordo. E dá para a gente saber, através das escrituras, né, algumas coisas que Krishna pensa, o que Krishna quer, o que Krishna pensa, sente, deseja. Às vezes a gente não tem, ou muitas vezes a gente não tem a pureza necessária para compreender, mesmo com as escrituras. Então, por isso, e mesmo assim, né,
E Krishna às vezes fala mesmo, assim, fala entre aspas, né? Através da deidade, através dos livros, através da japa, como ele está no nosso coração como Paramatma, ele traz insights, né, do que ele quer. Então isso acontece também. Você entender o que Krishna quer. E agora sempre que eu falo do Paramatma e de você ouvir essa intuição, eu gosto de lembrar que Krishna se manifesta internamente como Paramatma e externamente como mestre espiritual. Porque várias vezes a gente não tem a pureza de entender o que Krishna no nosso coração está falando, né? Nosso coração é sujo, então vem cheio de ruído aquela comunicação. A gente não pode compreender muito bem, mas o mestre espiritual está ali, né, externamente, e ele é muito claro nas suas instruções e pode nos instruir, porque ele é uma Sakshadarita, né? Ele é diretamente dotado de potência, assim, de Krishna, nas suas qualidades para poder passar o conhecimento. Então ele vai saber interpretar o que Krishna quer, quais são o desejo de Krishna para a gente e nos transmitir aquilo. Então essa é a importância aí da gente ter um mestre espiritual vivo, é importante, né? Então assim, né? A gente pode saber, fazendo assim inferências, né? A partir do que ele revela, através do Guru Sadhishastra, do mestre espiritual, as escrituras das pessoas santas, né? A deidade pode dar um insight, as escrituras, o Mahamantra, o mestre espiritual pode falar, e pode ter, aqui como o ex-Conrio, obrigado, falou, Shukadeva Goswami era uma alma liberada, extremamente avançado. Então, assim, para uma alma pura, ele sabe, assim, ele conhece Krishna, se ele sabe, conhece Krishna como ninguém, sabe o que Krishna está pensando. Sabe assim, quando tem um casal que é muito afinado, ou dois amigos mesmo que é muito afinado, e as pessoas perguntam, sei lá, e você consegue dizer o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa quer e tal. Tem programas de televisão que colocam os casais e falam assim, qual é a comida preferida, qual é tal coisa, em tal situação, o que a sua esposa faria, sei lá o que. E às vezes as pessoas se conhecem tão bem que elas acertam tudo, porque ela conhece a mente uma da outra, conhece o coração, né? A mente vai falar assim, quando a mente está limpa, ela vai ser um espelho assim, do que está no nosso coração, né? Cheto Darpana, espelho do coração, da consciência. Então, assim como dois amigos, às vezes estão super sincronizados, sabe? Um que o outro está pensando e tudo mais, e um casal também. A mesma coisa é um devoto puro e Krishna também. O devoto puro está totalmente conectado com Krishna, ele sabe o coração de Krishna, ele sabe o que Krishna está pensando. Então, exatamente como o Rio falou, Shukadeva Goswami, um devoto puro, uma alma liberada, altamente avançado, por isso ele tinha pleno conhecimento dos desejos e desígnios de Deus. Marcos Rama citou irmãos gêmeos também, tem essa conexão, né? Exatamente. Obrigado, Luiz com Rio, obrigado pela pergunta, Marcos Rama. E o Marcelo está fazendo alguma pergunta aqui. Como não aceitar o que não é favorável quando nascemos em uma condição completamente desfavorável? É um esforço que a gente tem que fazer, né? A gente pode... Mas ainda bem que a gente sempre tem o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, a gente sabe que a gente nasce com um karma que a gente herda da vida passada. A gente nasce com karma de ter uma família específica, um grau de saúde específico, um grau de inteligência específico, um grau de facilidade material específico. E alguém de repente pode, como você está falando, nascer em uma condição completamente desfavorável. Alguém pode nascer em uma família completamente desestruturada, pode nascer com vários problemas de saúde, sem nenhum tostão furado, e sem muita inteligência também, sem nenhuma inteligência. Mas, mesmo assim, Cristo está no coração de cada um. Então, ele pode usar aquela situação terrível que ele tem para se apegar a Deus, se apegar a Cristo, né? É isso que os devotos fazem quando estão em uma situação desfavorável. Todo mundo está, em maior ou menor grau, numa situação desfavorável, porque todos estamos no mundo material, né? A gente poderia estar agora no mundo espiritual, brincando com Cristo, a gente está aqui, né? Então, todo mundo está mais ou menos numa situação desfavorável. Mas Prabhupada falava, a gente tem que fazer um bom uso de um mau negócio. Prestando serviço devocional.
E mesmo numa situação péssima, assim, tem gente que vai, né? Não é porque a pessoa nasce no meio da favela que ela tem que virar traficante e se envolver com as drogas, né? É mais difícil? É mais difícil, com certeza. Ela tem essa força de vontade, né? De ir contra, sim, toda aquela inauspiciosidade, mas ele pode ainda rejeitar o que é desfavorável, entender o que é desfavorável, né? E tem casos de pessoas assim, né? Nascem em situações péssimas e conseguem, assim, com uma super força de vontade, uma super fé, assim, ultrapassar, transcender aquilo tudo e ser uma boa pessoa, e se tornar um devoto, um grande devoto, né? Então é isso. Krishna, a gente nunca pode se colocar assim totalmente como vítima. Claro que nós somos até certo ponto produto do meio, né? O meio nos influencia demais, mas a gente sempre tem o nosso livre-arbítrio. Sempre a gente tem o nosso livre-arbítrio de, sei lá, né? De procurar a igreja lá, quem tiver uma situação super terrível. Ou você vai, tá andando no meio da rua e aparece um devoto e te dá um livro, você começa a ler aquele livro muda a sua vida, né? Tem vários casos, né? Falando agora de pessoas desfavoráveis de livros, eu lembrei do caso do, como é que chama? Chiqueirinho, né? Um devoto que acho que ele era morador de rua, se não me engano, na época de Prabhupada. Queria se aproximar de Prabhupada, pegar nos pés dele, super meio maluco, assim, o cara. E os devotos, né, querendo enxotar. Mas o Prabhupada falou assim, não, deixa ele vir para o templo, vamos aceitá-lo. Mas ele tinha devoção, né? Ele vai e fica lá vivendo com os devotos e tudo mais. Os devotos vão sair para Sankirtan para distribuir os livros de Prabhupada e o Chiqueirinho quer ir lá junto. E eles falam, o que o Chiqueirinho vai fazer lá, né? Mas vamos lá, vamos aí com a gente então. Aí vai, deixa ele junto. Quando eles vão descer para distribuir livro, ele também quer ir assim, mas você vai distribuir livro, o que você vai falar, né? Não, fica aí, né? Não, mas eu quero... Aí eles dão alguns livros, né, para o Chiqueirinho. Eu acredito que ele era bem, como ele mora na rua, ele era bem sujo, né? Eu chamava ele assim. E aí ele vai e sai para distribuir livros e depois, muito rapidamente, ele volta para pegar mais livros. E o pessoal estranha assim e vê assim, o que ele está fazendo? E quando vão ver, ele tá assim, consegue distribuir os livros de Prabhupada e recebe doações pelos livros. E ele só falava uma coisa, que é Prabhupada me salvou, Prabhupada me salvou. E a verdade dele assim, era tão grande, assim, falando aquilo, as pessoas sentiam a verdade e viam assim, uau, então se Prabhupada salvou essa pessoa, pode me salvar também, eu vou pegar esse livro, né? Então foi uma pessoa que estava ali numa condição completamente desfavorável, mas ele rejeitou o que era desfavorável e aceitou o que é favorável, né? Aceitou a associação com os devotos, aceitou se render a um mestre espiritual, etc. Então, a gente sempre tem um livre-arbítrio. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil a gente fazer uso do nosso livre-arbítrio, mas é assim. Quando Cristo nos coloca numa situação difícil, às vezes é para a gente treinar justamente isso. A gente é muito fraco, só consegue fazer as coisas quando vem de mão beijada, e às vezes de repente ele coloca um karma para que a gente tenha que batalhar mesmo por aquilo. Porque a Batalha de Kurukshetra foi o cenário que Cristo escolheu para falar Bhagavad Gita, né? Mostrando que a nossa vida espiritual não é muito fácil não sei como é a vida de cada um de vocês, mas são difíceis, né? Os inimigos internos, a ira, a inveja, a ganância, a luxúria, é difícil. A gente tem que estar lutando constantemente aí contra os nossos maus hábitos, as más tendências, né? Não é fácil não. Então é isso, tá bom? Bem, deixa eu ver, dar um bom dia a todos, né? Quem mais escreveu aqui? O Marcos Hanman, o Marcelo... Basicamente isso, né? Isso com o Rio, o Vijay Adhana, Hare Krishna from Vrindavan, Hare Krishna, Prabhuji, dê suas bênçãos aí a todos nós aí de Vrindavan, né? Imagina, pega um pouco da poeira de Vrindavan, joga sobre as nossas cabeças. Sundarang, Jai Sundarang, reverências, Kondaleri Chintala, Hare Krishna, Prabhu. É isso, não consigo mais ver quem está aí. Só consigo ver quando as pessoas comentam. Mas, bem, muito obrigado aí pela companhia de vocês, pela presença, pelo tempo e pela paciência. Novamente agradeço o convite.
da ISCOM Rio de Janeiro, Prabhu Paravion, Prabhu Harinath, toda a administração. Agradeço e parabenizo pelo serviço que vem sendo prestado. E é isso. Peço perdão aqui, né, por qualquer falha, por qualquer ofensa que eu possa ter cometido. Todas as glórias são aos devotos reunidos, Hare Krishna, e todas as glórias são ao nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. E um ótimo dia a todos. Hare Krishna.